Macron garante que o acordo Mercosul-União Europeia pode sair até o final do ano, mas claro, se algumas condições forem respeitadas. Enquanto isso, Lula fala também que ele pode até mesmo convencer os agricultores franceses que o acordo Mercosul-União Europeia é um bom negócio. Será que vai rolar? Falar um pouquinho também, galera, sobre a queda recente do dólar. Isso tem uma motivação, inclusive, política. Vamos entender quais são os interesses dos Estados Unidos, ou pelo menos do governo Trump, nessa queda do valor da moeda americana, enquanto nós temos também a Rússia bombardeando a Ucrânia, mandando mais de 450 projéteis e garantindo que é a resposta aos ataques ucranianos. Vamos demonstrar como isso não é exatamente uma demonstração de força dos russos frente aos ucranianos, com o governo Trump, inclusive, garantindo que está se cansando do conflito, que são duas crianças e que pode até deixar a guerra continuar acontecendo para conseguir depois um acordo de paz. Ele cogita mesmo sanções não só contra a Rússia, mas também contra a Ucrânia. Falar um pouquinho também, cara, sobre a polêmica envolvendo Elon Musk e Trump, porque exatamente que teve essa briga, né, entre dois egos gigantescos nos Estados Unidos. E quais são, claro, as principais consequências geopolíticas para o mundo e para os Estados Unidos, enquanto nós temos até mesmo a Rússia se pronunciando sobre o fato e fornecendo asilo político para o Elon Musk. Para finalizar, pessoal, a gente tem também Xi Jinping e Trump trocando um telefonema de mais de 1h30 com a possibilidade de um acordo comercial, enquanto os Estados Unidos garantem que vão posicionar mais tropas no Japão e na Coreia do Sul, visando uma contenção de uma ofensiva chinesa em relação a Taiwan. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a parceiraça aqui do canal, tá oferecendo para você conseguir, hein, galera, com eles, uma prorrogação da promoção. E se você utilizar o cupom Ricardo40Fonte, presta bastante atenção que você tem 2% de cashback. A gente está no momento de uma queda importante do dólar, galera, ele passou ali abaixo da barreira dos 5,60. Claro, não é uma recomendação de compra, tô falando o que eu faço, tá? Eu aproveito esses momentos de queda para ir montando as minhas posições e com a Nomad, que tem as melhores taxas, é super, assim, democrático, galera, porque você faz, pô, num único dia, você já começa a comprar seus dólares com as melhores taxas do mercado, você ainda vai pegar um valor bem abaixo do que estava sendo comercializado a 6,30, questão do mês passado, 2, 3 meses atrás aí, tá? Então eu geralmente aproveito, até porque tem o viagem internacional e a Nomad, galera, é o melhor jeito, é super simples, prático, você vai lá, cartão ali, tanto presencial como cartão digital, por exemplo. A Nomad, ela é aceita em mais de 180 países e fora que você pode ter acesso ao que eu considero como o melhor cartão de crédito do mercado nacional, que é o cartão Nomad Explore, é o cartão que eu uso, porque eu vou pagando aqui minhas contas no Brasil mesmo, tá? Conta de luz, conta de água e tal, e eu vou ganhando cashback dolarizado, além de pontos que não expiram, para eu que sou super esquecido, cara, é sensacional, e eu ainda tenho benefícios como acesso ao Nomad Lounge, entre vários outros benefícios, cartão Visa e Nomad te oferece. Então, link na descrição ou QR Code aqui, pessoal, destacado na tela para vocês, e tem acesso ao Nomad. Eu uso, aliás, só recomendo produtos e serviços que eu uso e acho sensacional e acho que pode fazer muito sentido para você, ainda mais nesse momento aqui do dólar. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, a gente está no momento em que o Lula está numa viagem à França. Aliás, né, os memes continuam acontecendo, porque os dois andam de mão dadas ali por Paris, fazem visitas, tiram foto com a Torre Eiffel, né, o bromance ali entre Lula e Macron. Mas eu já trouxe para vocês que, embora eles tenham algumas pautas de convergência mesmo, então são dois governos que alegam que existe um risco de uma ruptura democrática no mundo pela ascensão de uma direita ultranacionalista, segundo o pensamento dos dois. Os dois falam muito também de um respeito às instituições internacionais, seja a ONU, OMS, Acordo de Paris, poxa, a COP30, que vai ser sediada no Brasil, ela vai ter uma referência da floresta amazônica e a França também tem parte da floresta amazônica com a Guiana Francesa. Vai lembrar que a maior fronteira francesa, por incrível que pareça, é com o Brasil, né? Olha que interessante, que é aqui na América do Sul. E essa COP30 está marcando os 10 anos do Acordo de Paris. Até para verificar se as metas estão sendo cumpridas, enfim, né? Então existem pontos de convergências diplomáticos. Mas para por aí.
porque guerra Rússia-Ucrânia tem uma postura muito divergente. O Macron mesmo pediu para que o Brasil aumente os seus investimentos, né? Aumente ali, investimento geopolítico, estou falando, no sentido de tentar convencer o Putin a assinar algum tipo de trégua, algum tipo de tratado de paz, pediu para os chineses também mediar a situação, e principalmente o acordo Mercosul-União Europeia. O acordo Mercosul-União Europeia começou a ser negociado em 1999, em 2019 foi anunciado, depois de muitas negociações, Comissão Europeia, que é o poder executivo, a presidência da União Europeia, e os líderes também do Mercosul assinaram. Só que falta a aprovação de cada um dos parlamentos nacionais e com certeza é o momento mais difícil, principalmente dentro da União Europeia. Existem países que têm, nas práticas agrícolas, e a França é o maior exemplo, parte da sua liderança econômica, da sua pujança econômica, e a França, a Hungria, a Polônia não querem perder mercado para os produtos do Mercosul, com a Argentina, Brasil, que são muito mais competitivos. É por isso que o Lula falou ontem, né? França, Macron, você tem que abrir o seu coração. Poxa, não é você que fala de multilateralidade? Vamos aqui, ó, combater esse unilateralismo, esse protecionismo do governo Trump, assinando o acordo Mercosul Europeia. Deu uma cutucadinha, né? E aí o Macron respondeu, poxa, Brasil, mas não é você que fala em preservação ambiental? Aqui, a legislação da União Europeia ela é muito mais rígida do que a legislação do Mercosul. E foi isso que ele garantiu, por exemplo. O Macron, ele deu uma entrevista e foi perguntado, poxa, mas Macron, você nesse momento aí de tensão dos mercados mundiais, unilateralismo, não acha que seria importante para superar a estagnação econômica da União Europeia assinar um acordo com o Mercosul, que querendo ou não, é um mercado importante, com 200 milhões ali, acima de 200 milhões do Brasil, acima de 40 milhões da Argentina, de habitantes. E o Macron falou que sim, só que ele acha que se o agronegócio do Mercosul adotar as mesmas regras que o agronegócio da União Europeia, o negócio, claro, pode sair até o final do ano, alegando, de novo, que não tem como ele convencer um produtor agrícola francês, que só pode usar alguns pesticidas, só pode desmatar determinadas regiões, que vai comprar produtos do Mercosul que têm legislações ambientais diferentes. Segundo ele, então, se o Mercosul se adaptar a algumas regras e produzir de maneira semelhante ao que a União Europeia produz, ele assina um acordo. Eu, particularmente, duvido muito, porque, sim, há diferenças na legislação ambiental, nos custos de se produzir na França, na União Europeia e no Mercosul, é fato. Mas mesmo que os custos fossem os mesmos, a agricultura do Mercosul continua sendo mais produtiva. E na prática, galera, sabe o que vai acontecer? Os produtos do Mercosul, mesmo com uma legislação, com regras, né, maiores, continuam sendo mais competitivo. A gente continuaria tendo protestos dos agricultores, do setor primário, e a França se garante muito nesse setor primário francês. Mas, de novo, né, é o que ele garante. Ele aceita negociar se algumas regras forem melhor seguidas. E aí o Lula falou que se tem problemas com os agricultores franceses, vamos conversar com eles. Vamos fazer uma reunião entre o seu pessoal agrícola, isso para o Macron, né, e o nosso pessoal. O que não tem sentido são duas economias, como o Brasil e França, só terem 9 bilhões de fluxo comercial. De fato, galera, se a gente comparar o fluxo comercial Brasil e França em 2012 e comparar hoje, 13 anos depois, hoje o nível de comércio está menor do que em 2012. Para dois líderes que se dizem tão amigos assim, claro que é um valor bem baixo, né? Enquanto isso, galera, tivemos também um dado importante, e eu venho trazendo para vocês, até por isso, né, já tô falando, galera, a Nômade é essencial, eu vou sempre ali montando minhas posições, aproveitando esse momento, porque na minha concepção, não é uma recomendação de investimentos, hein, mas não sei se vai durar muito, que é essa queda do dólar. A gente sabe, galera, que grande parte da queda do dólar tem a ver também com questões políticas americanas. A gente teve dados, por exemplo, mais fracos da produção industrial dos Estados Unidos. Houve uma queda de confiança mesmo com agências de investimentos, colocando que os Estados Unidos podem não dar conta da sua dívida pública. A gente vai discutir a própria briga entre Trump e Elon Musk. E parte da briga, é porque o Elon Musk critica esse The One Big Beautiful Bill, né? Ou seja, essa grande mudança que pode fazer ainda um déficit econômico maior, fazendo a dívida americana chegar em 36 trilhões de dólares. Então começa até essa desvalorização. Mas existe uma premissa, galera, que é chamada até de Acordo Mar-a-Lago, que é a mansão do Trump, que ele conversa ali com seus assessores, que isso é uma coisa proposital. Sim, em curto prazo, o Trump quer fazer isso muito pela lógica de mercado. O dólar ser a moeda mundial, e eu duvido que ela deixe de ser, pelo menos em curto prazo, em longo até acredito, né, mas em curto prazo duvido muito que isso aconteça, está muito relacionado a qual que é a parte positiva, né?
Os americanos, eles conseguem sancionar vários países do mundo, então isso faz com que, por exemplo, o sistema SWIFT de comunicação interbancária, taxas que são cobradas, os americanos, eles conseguem, galera, faço políticas econômicas ruins. Isso é ruim para os Estados Unidos, mas isso prejudica também os outros países que têm reservas dolarizadas, grande parte dos países utiliza o dólar até como lastro das suas próprias moedas, e isso garante uma influência geopolítica gigantesca para os Estados Unidos, tanto economicamente como também geopoliticamente. Mas isso faz com que o dólar seja uma moeda relativamente forte. E o Trump, ele vem pensando muito nisso, no processo de reindustrialização dos Estados Unidos e manter uma balança comercial positiva. Sabe o que seria muito legal para fazer com que os Estados Unidos se reindustrializassem? Se os Estados Unidos tivessem um aumento da sua competitividade econômica. Se eles conseguissem exportar mais os seus produtos. Hoje, cara, poucos países conseguem comprar produtos dos Estados Unidos porque os Estados Unidos vendem em dólar, que é uma moeda cara. Então, se eu vou comprar, por exemplo, vou comprar dos Estados Unidos que vende em dólar ou de um país que tem uma moeda muito mais barata, muito mais competitiva. Os chineses, por exemplo, eles são acusados de dumping econômico. Alega-se que a China desvaloriza artificialmente a sua moeda para aumentar a competitividade das suas exportações. Como o governo Trump quer reduzir a importação e aumentar a exportação, nada melhor do que você desvalorizar artificialmente a sua moeda. Mas por que eu falo que isso não deve se cumprir em longo prazo? Porque o Trump sabe que tem eleições chegando nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos desvalorizam sua moeda, sabe o que isso faz? Com que os americanos tenham menor poder de compra, ou seja, inflação. Se a inflação aparece, o Banco Central, o Federal Reserve, não reduz a taxa de juros. Isso quer dizer que os americanos vão ter dificuldade em contrair crédito nos Estados Unidos, que é o que move a sociedade americana. Você acha que o Trump ele vai deixar pessoas com dificuldade de crédito às vésperas de uma eleição, the midterm elections, que vai renovar o parlamento americano, e ele pode perder o apoio na Câmara dos Estados Unidos para a maioria democrata? Eu acredito que não. Fora que fica quase como se fosse um contra e contraponto. Quando eu falo para vocês que eu estou utilizando, por exemplo, a Nômade para contrapor, e juro, galera, que não faz parte aqui, tá? Eu estou sendo o coração totalmente aberto aqui para vocês. Não é recomendação, né? Mas o que eu faço geralmente. Não sou só eu que faço isso. Vários países investidores do mundo ainda veem os Estados Unidos como o dólar moeda mais segura do mundo para investimentos, transações, etc. Você compara com o real, por exemplo, é muito menos inflacionário, né? Se o dólar fica mais barato, a tendência é que as pessoas passem a comprar mais dólares, entende? Poxa, galera, o Trump vai passar, outros presidentes vão voltar aí, né? Ter uma política, talvez, de fazer uma política de fortalecimento do dólar. Como eu já trouxe para vocês, na minha cabeça não faz muito sentido essa política do Trump, porque não estamos mais no capitalismo industrial. Não acho que a balança comercial seja totalmente desprezível. Talvez faça sentido para o governo Trump proteger alguns setores mais essenciais. Não sei se é a siderúrgica, chips semicondutores, setores de produção de tecnologia, sei lá, né? Tem que formular políticas públicas. Mas agora, achar que os Estados Unidos vai conseguir crescer economicamente produzindo, sei lá, Nike, produzindo camisetas, não faz nem sentido, né? Vale mais a pena você, na minha concepção, terceirizar essa produção e focar no que de fato interessa para você. Mas não é a política do Trump. Por isso, talvez seja um plano econômico do governo americano, pelo menos em curto prazo, desvalorizar a sua moeda. Enquanto isso, galera, temos também a Rússia fazendo um grande ataque contra a Ucrânia. Mas eu diria que não tão grande assim. Entendam. Claro que toda morte é significativa, ainda mais quando você ataca áreas de civis. Tá? Isso deixando bem claro. A minha análise que o ataque não é tão grande assim é do ponto de vista geopolítico. Porque a Ucrânia fez um ataque contra ferrovias, fez um ataque contra a ponte da Crimeia e fez a Operação Teia de Aranha. Que de verdade, galera, não vou falar desmoralizou porque talvez seria muito forte, né? Mas que afetou bastante, pelo menos, o governo russo, já que demonstrou uma fragilidade, uma permeabilidade, uma vulnerabilidade das suas fronteiras e das suas defesas. A resposta vai ser um ataque com mísseis e drones em vários territórios diferentes, 450 projéteis. Mas uma coisa que ele, entre aspas, comumente já faz, professor, mas foi maior, teve mortes civis, teve mesmo. Mas vocês entendem que, geopoliticamente falando, talvez o mundo esperasse uma resposta maior. E foi o que a Rússia falou, tá? Esses ataques que foram proferidos foram uma resposta aos atos terror do governo Zelensky. Eu acho, Ricardo, que é muito frágil. De novo, não quero que tenha ataques, que tenha morte, não quero nada disso, né? Tô analisando geopoliticamente.
a gente estava cogitando o uso do Oreshnik, que os europeus não conseguem defender, que poderia pegar, sei lá, a Alemanha, que está produzindo os mísseis Taurus aí, entende? Cogitava-se um ataque a toda a infraestrutura energética ucraniana, que vai deixar o país no escuro. Ataque com drones e mísseis, cara, que deixam 4 mortes e 50 feridos. Entende? O Zelensky aproveitou e falou que a Rússia não muda sua natureza. É mais um ataque massivo contra as cidades e a vida cotidiana, que a Rússia deve ser responsabilizada. Professor, agora depois dos ataques contra civis, então agora o Trump vai tomar algum tipo de medida, né? Talvez vá, mas não exatamente a que o Zelensky esperava. Ontem a gente teve uma conversa entre o Friedrich Merz, que é o chanceler da Alemanha, e o Trump, que aliás foi ali que ele do nada começou a falar mal do Elon Musk e tal, né? Ele mudou de assunto, enfim, com o chanceler da Alemanha. Mas ele até falou, né? Ele elogiou, falou, poxa, é muito bom negociar com você. A Alemanha deu umas cutucadinhas também, falando que os Estados Unidos precisariam apoiar um pouco mais, mas os dois projetaram aumentar as relações União Europeia, Estados Unidos, tá? Foi uma boa reunião, vamos colocar assim, né? O Friedrich Merz, ele tem muito mais imponência geopolítica do que tinha, claro, o Olaf Scholz. Mas, o que ficou de importante? Que o Trump, ele garantiu aos seus interlocutores ali que ele acha que Rússia e Ucrânia estão se comportando como crianças. E assim como duas crianças, você tem que deixá-las brigarem para perceberem que não vai chegar a lugar nenhum e depois fazer algum tipo de tratado de paz. O Trump sempre fala, não, daqui 2 semanas, daqui 2 semanas. O cara já cansou essa história. Aparentemente não vai chegar a lugar nenhum. E o próprio Trump falou, quando eu perceber que não vai parar, nós, Estados Unidos, seremos muito duros. Dando a entender que ele vai fazer sanções contra os dois países. Tanto contra a Rússia, quanto contra a Ucrânia. Hoje, por exemplo, a mídia americana está compartilhando que o Trump, ele ficou muito assim, não satisfeito, mas impressionado com o ataque de operação de inteligência que a Ucrânia fez. Ele até comparou, falou que era um chihuahua atacando um cachorro de grande porte, né? Ou seja, não vai preferir grandes ferimentos, mas é surpreendente. Mas ele ficou insatisfeito porque ele sabe que a Rússia vai dar uma resposta. Talvez ele também esperasse uma resposta maior do que, entre aspas, hein, galera, por favor, né? Um ataque só com 450 projéteis. Também não sei se já acabou, né? Se vão ter mais ataques no futuro. Mas ele mostra que o Zelensky não quer fazer um processo de paz. E por isso ele mostra uma certa insatisfação e fala da aplicação de sanções contra os dois países. Ou seja, aparentemente, galera, se a União Europeia, se a Ucrânia esperava sanções e pressão dos Estados Unidos contra a Rússia e a Ucrânia, acho que não é isso que vai acontecer. Aliás, contra só a Rússia, né? Acho que vai acontecer contra a Rússia e a Ucrânia. Além disso, a gente teve também uma briga que, para quem é velho de guerra, acompanha aqui os meus vídeos diários, agradeço muito você, tá? Já sabia que ia acontecer. Era lá no comecinho, hein? Não vou resgatar aqui vídeos, mas pode procurar. Eu falava, olha, são duas pessoas que pensam muito diferente, com egos muito grandes, e pode dar problema no futuro. O Elon Musk se diz um liberal, talvez até um libertário, e o Trump, mais ou menos, né, um cara extremamente protecionista. Quando a gente tem o Trump, por exemplo, travando uma verdadeira guerra em relação, por exemplo, a imigrantes, à entrada de estudantes estrangeiros, a justiça americana bloqueou de novo, né, a medida que ele tinha feito de impedir de 6 meses a Universidade de Harvard de ter atração de estudantes estrangeiros. O Elon Musk defende esse intercâmbio aí, cultural, comercial, esse intercâmbio tecnológico entre os países. Então eu diria que eram posturas diferentes. Politicamente, talvez os dois acrescentassem um ao outro, né? Ou economicamente, politicamente, mas era uma coisa que dava para entender que ia dar algum tipo de problema. Eu diria, pessoal, que a briga, o incômodo, começou muito mais por conta de algumas medidas do Trump contra o Elon Musk. Primeiro, quando ele anunciou as grandes tarifas estrangeiras, o próprio Elon Musk falou, por mais que as tarifas sejam contra outros países, os produtos vão chegar mais caro para os Estados Unidos. É um imposto que está sendo colocado na população americana. Ele não tinha brigado diretamente com o Trump, mas ele brigou com Pete Navarro, que foi um dos precursores, os pensadores dessas sobretaxas, e brigou feio, colocando ali, né, jogando coisas no ventilador, aí ele criticou Elon Musk criticou Pete Navarro, enfim, né, então já tinha começado um certo incômodo. Com essa nova legislação que foi aprovada, The One Big Beautiful Bill,
quer uma mudança nos impostos, o Elon Musk fala que isso vai trazer prejuízos trilionários para a economia americana, que já é uma economia, como eu falei para vocês, que está numa situação de déficit orçamentário, aumento da dívida pública, e o Trump falou que ele quer extinguir o teto da dívida pública. Ele até resgatou um tweet, acho que é de 2013 ou 2014, que o Trump falou assim, na época, né? Os republicanos estão aprovando o aumento do teto da dívida pública? Estou com vergonha de ser republicano. Aí falou assim, eu concordo com isso. Eu concordo com o Trump de 2014, 2013, não com o Trump atual. Outro ponto importante, a gente teve uma série de programas do governo Trump que estavam retirando os incentivos fiscais, incentivos de impostos a carros elétricos. Tanto que o Trump, depois, quando começou a abrir, falou, tá vendo? Ele só tá brigando comigo porque eu tirei os incentivos aos carros elétricos que ele queria que a gente comprasse um monte. E agora tá jogando tudo no ventilador também, né? Falou que o Tesla que ele tem, ele vai vender. O Steve Bannon, que é um dos precursores ali, né, pensadores da campanha do Trump, falou que quem é MAGA, Make America Great Again, não vai mais usar Tesla, vamos fazer um boicote aos carros do Elon Musk, enfim, né? Então teve esse desincentivo ao carro elétrico nos Estados Unidos. E uma das questões mais sérias, que é a questão do Jared Isaacman, que na prática, pessoal, era uma prioridade para ser colocado como o chefe ali, né, da NASA, só que daí foi feito uma espécie de relatório em que ele tinha financiado a campanha de democratas e talvez politicamente não tivesse uma convergência muito grande com o Trump. Mas o Jared, ele tinha como um dos seus objetivos a missão a Marte, que é uma das missões que mais interessa ao Elon Musk também. Então o convênio entre SpaceX e NASA ficaria muito próximo dos Estados Unidos. Depois de uma série de insatisfações, uma série de críticas, o Elon Musk começou, depois que ele saiu do governo, até porque tinha vencido o seu contrato, ele começou a fazer críticas no X ali, né, enfim, contra o governo Trump. E aí, óbvio, né, galera, que o governo Trump também não deixou quieto, e na própria reunião com o Mers que eu falei para vocês, assim, eu já não sei se eu e o Elon Musk, a gente vai continuar sendo tão amigo assim não, viu? Porque existem algumas discordâncias, ele ficou muito chateado porque eu tirei ali a política de carros elétricos, por isso que ele ficou chateado, começou a fazer críticas ao meu governo, e aí o Elon Musk começou a ficar revoltado também. Falou que na verdade não, que era por conta do aumento dos gastos públicos, aí o Trump até colocou, né? Então quer dizer que o Elon Musk, ele acha que a gente tem que cortar gastos. Sabe qual seria um bom corte de gastos? Se a gente cortasse os contratos federais com a SpaceX, por exemplo. E falou, então beleza, então eu vou parar de fornecer meus equipamentos também para a NASA. E aí um começou a brigar com o outro, né, falando de gastos, até que, olha, o Elon Musk tocou num ponto muito, muito, muito sensível. O Elon Musk, galera, começou a falar dos arquivos do Jeffrey Epstein. Para quem não sabe, era um amigo do Trump, tem fotos ali no passado dos dois juntos, e o Jeffrey Epstein é um cara, no mínimo, polêmico, que a nossa plataforma não gosta muito dos temas, né, que ele estava envolvido, supostamente envolvido aí, que são algumas festinhas, com a presença de crianças, né, sabe o que eu tô falando, envolvido também em questão de venda, comércio dessas, enfim, né, coisas assim pesadíssimas que os dados iam ser liberados. De repente não foram. O Elon Musk falou, anotem, o Trump tem ligações com os casos. Por isso que não foram liberados. Os democratas estão fazendo agora pressão, né? Libere aí os arquivos para a gente saber se tem algum tipo de ligação com o Trump ou não. Aí o Steve Bannon, que é o coordenador de campanha do governo Trump, também já, né? Cara extremamente MAGA, Make America Great Again. A gente tem que boicotar a Tesla. O Elon Musk, na verdade, ele falsificou seu documento de imigração. Vou fazer uma política de deportação do Elon Musk. Temos agora que estatizar a SpaceX, vai ser uma empresa dos Estados Unidos. Ou seja, galera, começou uma briga generalizada. Claro que a Rússia, aproveitando, né, já deu aquela cutucadinha, Dmitry Medvedev falou assim, olha, Elon Musk e Donald Trump, vocês querem que nós, russos, mediemos a situação entre vocês? A gente cobra uma pequena taxa e também cobra ações ali da Starlink para conseguir fazer isso. A própria Duma, que é o parlamento russo, falou que se o Elon Musk quiser, ele pode ter acesso, cara, olha isso, né? A Rússia pode conceder asilo ao Elon Musk. Eu vejo muito mais como uma provocação, claro, né? Começaram a rolar vários memes, ali o Xi Jinping, o Kim Jong-un, o Putin, estão comemorando, porque é uma briga entre duas figuras super importantes, claro, do governo americano. Professor, e quem sai perdendo nessa? Muito difícil, porque isso pode, claro, impactar economicamente o Elon Musk. A Tesla, por exemplo, teve uma queda muito sensível do valor das suas ações, e as empresas do Elon Musk podem perder, porque existem contratos federais
que são firmados, né, com as empresas privadas do Elon Musk, mas a gente sabe que o Elon Musk, por exemplo, quando falou que o Trump só foi eleito por sua causa, talvez seja um exagero, mas talvez não também. Ele gastou próximo de 300 milhões de dólares na campanha do Trump. E se ele pegar esses recursos e gastar na campanha dos democratas, no The Midterm Elections? Querendo ou não, galera, o Elon Musk, ele controla uma das principais redes sociais, ainda mais quando o assunto é política, que é o X. Quem garante que ele não pode incentivar mais conteúdos contra o Trump e a favor dos democratas? Entende? Então, assim, é uma preocupação para o Trump e, claro, para o Elon Musk também. Fato é, galera, que aparentemente o Trump, ele até falou sobre isso, não está disposto a... Não vou conversar com esse cara mais. Não me interessa, segundo ele, né, que esse cara que perdeu a cabeça, não quero mais falar com ele. Nessa briga, para quem você torce, hein? Pro Elon Musk, pro Trump ou pela briga? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também o Trump fazendo uma ligação para o Xi Jinping. E nessa ligação, os dois ficaram um pouco mais de 1 hora de conversa, e segundo o Trump, foi uma excelente ligação, se bem que ele sempre fala isso também, né? E nessa excelente ligação, segundo ele, os dois conversaram, eles apararam algumas arestas em relação aos metais terras raras, não deu mais detalhes, né? Para quem não sabe, galera, os minerais terras raras, a China, ela controla, ela faz todo o processamento de quase 70%, e esses minerais são essenciais para o setor de defesa, de inteligência, de comunicação, de tecnologia, chips, semicondutores, e a China estava boicotando, por conta da guerra comercial, a venda desses minerais para os Estados Unidos. Segundo o Trump, algumas arestas foram aparadas, e o Howard Lutnick e o Scott Bessent, secretário do Tesouro, né, e também do Comércio, eles vão negociar, muito possivelmente na semana que vem, com representantes da China. Alegou o pessoal também que o Xi Jinping convidou ele para uma visita à China e que as medidas aí, as negociações, né, estão avançando num ritmo interessante para a China e Estados Unidos, sem dar maiores detalhes. Mas, de novo, galera, é muito difícil a gente confiar porque o Trump um dia fala uma coisa, outro dia está totalmente diferente. Fica um pouco imprevisível, né, saber se de fato vai rolar ou não a guerra comercial, se China e Estados Unidos estão se aproximando, é muito difícil a gente saber, mas a promessa é que semana que vem tenhamos novas reuniões. Enquanto isso, galera, Pete Hegseth, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, né, hoje o chefe do Pentágono, vem reforçando cada vez mais que o objetivo do governo americano está deixando de ser Europa, está sendo o continente asiático, colocando que ele está reforçando a presença militar, principalmente na Coreia do Sul e no Japão. Hoje, galera, na Coreia do Sul a gente fala de pouco menos de 30 mil militares americanos que estão posicionados, e a principal justificativa, pelo menos até o momento, é a contenção de possíveis futuras agressões da Coreia do Norte. Vale lembrar que recentemente a Coreia do Sul passou por um processo eleitoral, um governo de centro-esquerda foi eleito que promete fazer alguns negócios importantes com o governo norte-coreano, com Kim Jong-un. Se vai ter uma paz na Península da Coreia são outras questões, claro, mas aparentemente é uma tentativa de aproximação. Segundo Pete Hegseth, hoje a China vem fazendo exercícios militares cada vez maiores em Taiwan, e de fato é verdade, só que a China, como alega que Taiwan é seu território, não considera isso como uma invasão territorial, já que como é seu território, pode fazer exercícios aonde quiser, é o seu território, claro, né? Segundo a China, a República Popular da China. E o Peter Hegseth vê que existem problemas, existem perigos. Por isso, os militares posicionados não só na Coreia do Sul, como também no Japão, podem ajudar numa possível contenção contra os chineses. Ele está se posicionando publicamente que os Estados Unidos vão atacar a China, ou pelo menos ajudar Taiwan a se defender, numa eventual invasão, ocupação, enfim, né? Da República Popular da China contra Taiwan. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.